Eu não me importo com o que possam dizer, que estou errado em viver só pra ti. Fala pessoal, tudo certo? Como é que estão? Pessoal, o vídeo de hoje traz o título Cães e Pessoas Vivendo do Mesmo Mal. Eu quero trazer para vocês uma reflexão. Vocês sabem que o meu canal principalmente é para incentivar as pessoas a buscarem conhecimento, né? Assim como eu busquei lá no começo, que eu estava querendo mexer com cachorro, querendo me comunicar melhor com os cães. Então, assim, não basta a gente entender de técnicas de treinamento, isso é muito importante, mas a gente precisa entender como o cachorro pensa, o contexto que a gente vive, o manejo que a gente vai aplicar com os nossos animais. Então, esses dias eu estava pensando com um amigo meu, conversando na verdade, e eu trouxe uma reflexão e a gente trocou uma ideia bem legal, que é o seguinte: vamos fazer assim um comparativo com as pessoas. A gente está vivendo uma era em que o ser humano está bastante problemático, entendeu? Isso é muito falado hoje em dia. A gente vê psiquiatras, psicólogos falando muitos assuntos nesse sentido, do tipo, muita informação, muita tecnologia, uma aceleração no nosso estilo de vida. E isso não é saudável, porque acaba sendo um excesso. Então, assim, a gente às vezes não tem aquele tempo de fazer nada, sabe? Aquele ócio que deveria ter às vezes, para a gente simplesmente relaxar um pouco a cabeça ou começar a aflorar o lado criativo. Então a gente é bombardeado por muita informação, a gente se conecta com o mundo inteiro através de um telefone, tá tudo muito fácil. Isso é bom por um lado, mas pelo outro sobrecarrega a nossa mente. E qual é que é a comparação que eu quero fazer em relação aos cães? Eu sempre falo da importância de a gente acertar o manejo para ter cachorro equilibrado, cachorro calmo, com a mente limpa. Obviamente os cachorros não usam a tecnologia, não é isso que eu quero dizer. Só que eles estão inseridos num contexto especialmente urbano hoje em dia e eles são expostos a muitos estímulos. Então agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Se a gente pegar, vamos dizer, a Kyla, né? Vamos supor que ela fosse uma cachorra selvagem, vivesse lá no meio do mato. A vida dela teria estresses natural da vida na selva, isso é normal. Deus fez o mundo animal dessa forma, né? Mas assim, ela sairia, procuraria a caça dela, capturaria uma presa, ia matar, comer e provavelmente ia passar um bom tempo descansando dentro de uma toca ou deitada numa sombra, no ócio, aquilo que eu falei, bem de boa ali, com a cabeça meio que zerada, recuperando as energias para depois completar de novo o ciclo, né? Da busca, da caça e da predação e se alimentar. O animal só vive para isso, para se alimentar, para se reproduzir e perpetuar a espécie dele. Só que daí quando a gente traz esse cachorro para o contexto doméstico e na vida urbana, cara, ele passa por muitos estímulos, entende? Dentro da nossa casa, às vezes, tem lares que são uma loucura, televisão ligada, música, muitas pessoas dentro da casa, pessoas agitadas, pessoas interagindo com o cão o tempo todo e de maneira errada. E isso não é natural para ele também. A cabeça dele começa a entrar num estágio de estar sempre ativa. E se o ser humano não foi feito para isso, eu acredito que os animais também não. Isso vocês podem discordar, se alguém quiser comentar aí, deixar uma opinião contrária, para a gente até pensar mais sobre isso. Então eu estava pensando, os nossos cães eles também estão sofrendo dessa loucura que a gente está vivendo. Aí tu pega aqui, por exemplo, na minha casa, se eu deixar os meus cães no portão da casa o dia inteiro, eles não relaxam muito, ou melhor, muito pouco, porque toda hora tem alguém passeando com o cachorro, alguém que passa falando alto na calçada, muita movimentação de pessoas, de carro, de bicicleta. Ontem mesmo eu estava observando, passou alguém andando de skate aqui, descendo na rua e o cachorro já ficou meio, sabe, ligado, é coisa nova, entende?
Então, quando que ele vai ter esse estímulo na natureza? Não vai ter. Então, assim, fica a reflexão, os nossos cães estão sofrendo do mesmo mal que a sociedade humana, né? De estar todo mundo muito acelerado, com muita coisa na cabeça. Então, assim como eu falei naquele vídeo do Como Acalmar a Mente de um Pastor Belga Malinois, algo assim, é importante que a gente entenda isso e procure meios para a gente dar uma zerada no nosso cão, porque senão ele não vai ficar com a cabeça saudável, entendeu? Isso, pessoal, é um assunto, pode parecer estranho, mas eu acredito muito nisso. A gente tem que pensar fora da caixinha. Não é só aprender a adestrar o básico, é entender a essência do cachorro e por que determinadas coisas acontecem para bem ou para mal, entendeu? Então eu acredito muito nisso. E a gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que pensar num animal selvagem, entendeu? Pra gente entender como que é o funcionamento desse bicho aqui, vamos dizer assim, né? Senão a gente cai numas viagens e eu fico pensando, e aquela pessoa que isso já tá totalmente errado, que fica em cima de um sofá com o seu cachorrinho no colo e uma TV ligada. Vocês acham que ele não vê os estímulos que estão acontecendo na TV? Muito estímulo auditivo para aquele cachorro e muitas vezes visual. Ah, ele tá assistindo a TV? Não, não tá. Racionalmente não, mas ele tá vendo muita coisa e ouvindo muita coisa. E às vezes a cabecinha dele começa a acelerar. Então isso é um problema, no meu ponto de vista. Tá bom, pessoal? Vou encerrar o vídeo que tá esquentando, 8 horas da manhã aqui, mas ó, o sol já tá começando a esquentar. Vou tirar a Kyla do sol. E é isso aí, fiquem com Deus. Fica uma dica aí pra gente observar essas questões, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu me entrego e não nego, sou louco, completamente louco por você. Você me ajudou quando mais precisei.